Meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 150, nos ensina que todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmo, em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. E a partir daí, o Catecismo Maior ele passa a descrever essas circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos que os outros. E diz o seguinte: primeiro, em razão dos ofensores, se eles forem de maior experiência ou graça. Em segundo lugar, em razão das pessoas que foram ofendidas, se essas ofensas elas forem diretamente contra Deus, contra os atributos de Deus, o seu culto, contra Jesus Cristo e a sua graça, contra o Espírito Santo, o seu testemunho e operações. Em terceiro lugar, pela natureza e qualidade dessa ofensa, se ela for concebida não só com o coração, mas ela chegar a manifestar-se em palavras e ações, se for contra os meios e misericórdias e juízos, se for com convicção da consciência, se for feita deliberada, voluntária e presunçosamente, se for maliciosa, frequente e obstinadamente, se for com displicência, persistência, reincidência depois do arrependimento. São categorias que qualificam uma transgressão e a tornam pior e mais odiosa aos olhos de Deus. Vejamos então hoje, iluminados pelo nosso Catecismo Maior, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Conforme Mateus registra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 12, a partir do verso 28, quando a Santa Palavra de Deus nos traz o seguinte: mas, se é por meio do Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado sobre vós o reino de Deus. Ou, como alguém poderá entrar na casa do homem valente e saquear os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente? Somente depois saqueará totalmente a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por esta razão eu lhes digo: toda espécie de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, esta lhe será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem na presente era, nem na que há de vir. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, o nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós vamos até a Tua presença, clamando por misericórdia e iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda no desenvolvimento desta palavra, tão solene, tão importante, tão grave, tão misericordiosa. Obrigado, Senhor, porque em Tua graça Tu nos advertistes contra um pecado imperdoável. Obrigado, Senhor, porque em Tua graça e misericórdia Tu nos promete o perdão de todos os pecados e blasfêmias. Ajuda, Senhor, com essa palavra a fortalecer e edificar aqueles que estão machucados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão preocupados, que estão afligidos por culpa. Ajuda também, Senhor, a despertar aqueles que dormem no sono do pecado, aqueles que caminham longe de Ti, mas dentro da igreja, em frouxidão, que eles sejam despertados antes de rumarem para o abismo. E, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, a palavra de Deus, a palavra do bom pastor, atrai sempre as Tuas ovelhas, mas afasta os lobos. E que assim seja, Pai. Tem misericórdia de mim a expor esta palavra. Eu não sou apto para isso,
mas eu dependo, assim como os meus irmãos dependem do teu Santo Espírito, para que essa palavra seja pregada, compreendida, amada e colocada em prática. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, na última oportunidade nós vimos que o cristianismo ele não permite uma posição de neutralidade, porque quem não estiver sinceramente aliado com Jesus é automaticamente seu inimigo. Depois nós vimos que quem não trabalha junto com Jesus está trabalhando contra ele. Isso é um alerta para muitos que creem estar fazendo o suficiente. Não basta, eu já estou vindo na igreja, já está de bom tamanho, de vez em quando eu dou oferta, de vez em quando eu até faço uma oração. E por causa da sua passividade e omissão com as coisas de Deus, estão trabalhando contra o Senhor. Por fim, nós vimos que quem não está ajuntando com Jesus está automaticamente espalhando, onde nós testamos algumas aplicações sobre aquilo que nós temos feito com relação a Jesus e aquilo que nós temos feito por Jesus e para o seu reino. Hoje, nós veremos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o que não é este pecado imperdoável. E responderemos também quem pode cometê-lo. Depois, nós veremos que a advertência sobre o pecado imperdoável traz um alerta sobre o limite do perdão. E é a conclusão dos argumentos anteriores que Jesus falou. Atacar Jesus, atacar o Espírito Santo por meio de quem Jesus agia e não estar com ele. É uma conclusão de todas estas coisas. E finalmente nós veremos que esta solene advertência, ela não pode, não deve ofuscar o gracioso alcance do perdão a toda espécie de pecados. E que o Senhor Deus se agrade de nós esta manhã e através do seu Santo Espírito nos auxilie e ilumine. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, o meu primeiro ponto é o pecado imperdoável. Em primeiro lugar, então, vejamos o que o pecado imperdoável não é. É mais fácil nós começarmos a trabalhar com o que ele não é. É um tema controverso, onde há várias teorias, e nós precisamos riscar as opções incorretas para conseguir chegar mais próximo da definição exata. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar, eu notei em meus alunos aquilo que é um padrão comportamental de quase todo estudante de teologia, que é o quê? O interesse pelo mistério, o interesse pela controvérsia, o interesse por aquilo que está oculto ou pelas perguntas que não foram feitas, ao invés do interesse daquilo que é óbvio, está claro no texto e é mais importante muitas vezes. Há uma grande curiosidade sobre o pecado imperdoável ou a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo e muitas teorias sobre o que consiste este hediondo crime. Este pecado, ele não é o assassinato, nem o adultério. Já houve quem defendesse isso, mas o próprio Davi vai contra isso. Um homem segundo o coração de Deus que cometeu tanto o assassinato quanto o adultério. Este pecado também não é o divórcio. Nós vivemos dias maus, onde o divórcio tem sido relativizado e aceito para a igreja como algo normal. Mas, apesar disso, em algumas denominações, em algumas vertentes evangélicas, o divórcio ainda é um pecado imperdoável. Este pecado também não é apostasia. Apostasia naquele sentido de um crente se desviar totalmente da fé e se perder. Apostasia, para começar, não é isso. Isso é um erro. Por quê? Porque salvação não se perde. Então, um crente verdadeiro, ele jamais vai ser um apóstata. Quem apostata é aquele que foi iluminado até certo sentido, mas não foi convertido ou regenerado. Então, este pecado não é essa apostasia. Esse pecado também não é a incredulidade persistente, daquelas pessoas que demoram a se arrepender,
né? Não é isso, por quê? Porque sendo um eleito de Deus, no momento certo, o Espírito Santo de Deus vai regenerar e conceder a fé para o arrependimento. Este pecado imperdoável também não é a crítica. Nós estamos nos tempos sombrios, onde Deus é amor e ninguém pode julgar ninguém. Não julgueis. Parece que a Bíblia só está escrito numa página. Deus é amor e você vira a página, não julgueis. É só isso que está na Bíblia. Mas não é só isso. E este pecado não é a crítica. Seja a crítica honesta ou não. Os nossos irmãos carismáticos, pentecostais, eles tendem a ser, digamos, um pouquinho espalhafatosos em algumas manifestações. E quando essas manifestações espalhafatosas, elas são questionadas, quando nós chegamos e questionamos qual a base bíblica para essas práticas, eles nos respondem com uma ameaça tão pesada quanto temerária. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Entretanto, essas ideias, todas elas estão incorretas. Não é isso. Nós devemos observar o que Jesus disse. Ele diz o seguinte: a blasfêmia contra, e depois diz, se alguém falar contra. Sendo assim, meus irmãos, blasfemar e falar contra envolve falar. Perfeito. Blasfemar é falar. Falar contra é falar. Mas não é qualquer coisa que se fale ou se escreva, porque não só falar, o escrever é uma forma de falar. Mas não é qualquer coisa que se fale ou se escreva. Por quê? Porque esse pecado, meus senhores, ele não pode ser cometido por ignorância. Esse é um grande problema e muitas pessoas são afligidas por isso. Dá a impressão de que você está caminhando e de repente, pequei contra o Espírito Santo, é o pecado imperdoável, minha vida acabou. Não é assim, não acontece dessa forma. Ele não pode ser cometido por ignorância. No Evangelho nós encontramos a promessa de perdão dos pecados cometidos pela ignorância, mediante arrependimento e fé. Atos nos diz o seguinte no capítulo 17, Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, Ele manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Todo pecado cometido por ignorância, ele requer arrependimento, porque é pecado. E mediante o arrependimento, ele obtém o perdão. Todavia, Jesus ele afirmou aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Segundo lugar, o que é então o pecado imperdoável? Estabeleçamos primeiramente, o significado dessa expressão, blasfêmia. Tem gente que já sacramentalizou esta palavra. Mas o que ela significa? Significa dizer ou escrever palavras ímpias, injuriosas e ofensivas. Usar de linguagem ultrajante, caluniar ou difamar. E o sentido mais interessante para nós aqui é exatamente esse, caluniar ou difamar, sinônimos. O que é uma calúnia? Calúnia é uma afirmação falsa que ofende a honra de alguém. Quando você calunia alguém, você está afirmando algo que é falso e está atentando contra a honra. Então, blasfemar, meus irmãos, é ofender a honra de Deus, o Espírito Santo. É uma calúnia contra ele. Podemos afirmar, então, que a blasfêmia contra o Espírito é uma calúnia contra ele, uma falsa acusação que ofende a sua honra. E isso pode envolver duas coisas. Nós podemos caluniar o Espírito Santo e ofender a ele de duas formas. A primeira qual é? Atribuir uma operação do Espírito a Satanás, como no caso desse contexto. Uma ação do Espírito Santo de Deus atribuída a Satanás. Mas também
também podemos caluniar o Espírito Santo atribuindo algo que não é uma operação do Espírito Santo a ele. Seja essa operação uma operação da carne ou de Satanás. Entenderam que bate nos dois lados? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Acusar uma ação do Espírito como sendo de Satanás é uma blasfêmia. Mas atribuir ao Espírito algo que ele não fez, seja da carne ou seja de Satanás, também é uma blasfêmia. E então eu serei cuidadoso, meus irmãos, mas eu preciso dizer, condenar práticas que não têm base bíblica não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você questionar ou criticar alguém que está engatinhando no palco, que está latindo ou uivando, que está girando na igreja, que está subindo parede, e dizer, olha, isso não é uma manifestação do Espírito Santo, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não está na sua palavra. Enquanto atribuir ao Espírito, atribuir a ele práticas que não foram ordenadas nem operadas por ele, pode ser blasfêmia. Entenderam? O Espírito Santo me fez engatinhar e uivar no palco. Irmão, segura a onda, porque eu não encontro nada na Escritura que autorize isso. E você está atribuindo a ele algo que parece ofender a honra dele. Entendeu o perigo? Entendeu como essas críticas podem ser uma via de mão dupla? Portanto, meus irmãos, nós devemos cuidar com julgamentos precipitados. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: este pecado é falar contra o Espírito Santo. E ele chama a atenção: veja quanta maldade há nos pecados da língua. Porque o único pecado imperdoável é um pecado que se manifesta pela língua. Agora, sendo um pecado da língua, nós devemos lembrar qual é a fonte. Qual é a fonte da língua? E a fonte da língua é um lugar muito mais profundo, que é o coração. No próprio contexto, Jesus vai dizer isso, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então é um coração cheio de blasfêmias que vai gerar essa blasfêmia. Este pecado diz respeito a palavras, portanto, quando diz respeito a palavras, diz respeito ao coração. Dessa forma, meus irmãos, não é uma mera questão de palavras, porque as palavras são frutos que demonstram a maldade interior que nós não conseguimos ver nas pessoas. A maldade do seu coração. E aqui nós avançamos um pouco mais na definição deste pecado. Se esse pecado não pode ser cometido por ignorância, então ele tem que ser cometido conscientemente. Essa consciência cheia de maldade, ela transborda de um coração pecaminoso e endurecido, escoando então pelos lábios. Assim, as acusações que os fariseus fizeram contra Cristo não eram o pecado em si, mas o fruto, o sintoma externo, exterior de um coração corrupto e endurecido. A argumentação de Jesus deixou claro que o reino de Deus havia chegado. Por quê? Porque ele agia por meio do Espírito de Deus. Os milagres que ele realizava comprovavam isso. E a rejeição dos fariseus não era um equívoco, não era uma palavra impensada, algo que foi dito de repente, falou alguma coisa ao vento, pecou contra o Espírito. Não é isso, mas era justamente o que diz no verso 36, uma palavra frívola, inútil, vã, vinda de um coração duro, cheio de inveja e transbordando então essa blasfêmia. Tal pecado ele é imperdoável porque ele é uma recusa teimosa em atender à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é imperdoável. Não há perdão para a pessoa que cortou exatamente o canal pelo qual vem a salvação. Entendem isso? Uma vez que
essa pessoa declara que a única garrafa d'água remanescente que ainda sobrou está envenenada, essa pessoa condenou a ela mesma morrer de sede, nos chama a atenção um teólogo. Quem age em nós para a salvação é o Espírito Santo. Quando você corta esse canal, você cortou o único meio pelo qual poderia ser salvo. É função do Espírito Santo aplicar a redenção ao homem, revelando Cristo como único Senhor e Salvador, convencendo o pecador do seu pecado, trazendo arrependimento e concedendo-lhe fé. Jesus afirmou que quando o Espírito Santo viesse, o que ele faria? Faria com que o povo rodasse no Espírito? Não! Mas quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E qual é a definição que Jesus dá do pecado? Do pecado porque não creem em mim. Assim, quem rejeita o Espírito Santo, rejeita a única pessoa que poderia levá-lo ao perdão. Queimou o último barco. Os fariseus, eles não falavam por ignorância, mas por uma afronta consciente, cometida por quem tem conhecimento suficiente de Deus, porque eles estudavam isso. Quem tem conhecimento suficiente de Cristo, eles tinham, porque eles estavam sempre nos pés de Jesus e estavam vendo ele fazer coisas que homem algum poderia fazer, e da natureza e influência das obras do Espírito Santo. Conhecimento. Você não pode cometer esse pecado sem conhecimento. E esse é um perigo que nós devemos chamar a atenção para quem está dentro da igreja. Porque esse pecado se assemelha ao que Hebreus fala e o que João escreve em 1 João capítulo 5. Olha o que Hebreus fala. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aqui muita gente erra. Aqui muita gente encontra um texto que está afirmando que crente pode perder a salvação. E eles dizem, cara, tem que ser salvo. Pastor, olha, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito. Irmãos, será que significa isso? Porque é impossível os que uma vez foram iluminados, receberam conhecimento, ouviram de Deus dentro da igreja hoje e provaram o dom celestial, provaram das coisas que apontam para o reino que nós clamamos para que venha, provaram da comunhão com os santos, provaram dos sacramentos, provaram das orações, provaram, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Ser participante do Espírito Santo não significa que a pessoa foi salva. Jesus curou 10 leprosos pelo poder do Espírito Santo, apenas um voltou rendendo graças e manifestando a sua salvação. Judas, ele foi enviado também por Cristo e operou milagres por meio do Espírito Santo, mas todavia era o homem demoníaco, era o servo de Satanás ali no meio. Continua, e provaram a boa palavra de Deus. O que é isso? É ser exposto ao Evangelho. Os fariseus estavam sendo expostos a Cristo falando, e nós hoje somos expostos ao Evangelho sendo pregado. E provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Esses, se recaíram, é impossível que seja outra vez renovado para o arrependimento. Hebreus 6. Tais pessoas, meus irmãos, expostos aos meios de graça, talvez sendo membros de alguma igreja, eles, apesar de iluminados, eles jamais foram regenerados. Não foram salvos. Hebreus ainda vai dizer mais à frente e ensinar que pisar no Filho de Deus ou no sangue do Filho de Deus e fazer agravo, ultrajar o Espírito da graça, são pecados merecedores de castigo severo. Pecado estes que o autor de Hebreus descreve que são cometidos depois de terem recebido o conhecimento da verdade. Capítulo 10. Ser exposto à palavra, saber que aquilo é verdade, entender que é verdade, não ter como contradizer e ainda assim virar as costas. Irmãos, esse pecado não é fruto de ignorância, não é causado por um mal entendido, não é simplesmente pura descrença.
Mas o pecado imperdoável é escolher não crer naquilo que sabe-se ser verdadeiro. Notem, quando os fariseus vão criticar Jesus, eles não puderam criticar o milagre. Não tinha como criticar. Nesse contexto, era um cego e mudo que enxergou e falou. Era um endemoniado que foi liberto. Vai falar o que contra? Hoje em dia as pessoas questionam. Mas aqueles homens não chegaram tão baixo. Este pecado não é um ato isolado, mas é fruto de um coração endurecido. Assim, em terceiro lugar, quem pode cometer o pecado imperdoável? A grande pergunta que nós devemos responder é, e é a pergunta que provavelmente os irmãos estão pulsando em seus corações: o crente pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que os senhores acham? Veja, os crentes normalmente têm medo, receio, temor de cometer ou ter cometido tal pecado. E isso, meus irmãos, esse medo, esse receio é um grande sinal que vocês jamais cometeram tal pecado. Porque ao se importar com isso, vocês têm automaticamente o testemunho da sua inocência. Porque aquelas pessoas que chegaram àquele ponto de coração endurecido, eles não estão mais preocupados com pecado algum. Portanto, o crente não pode cometer tal pecado. Ponto. Mas, o crente teria capacidade para cometer esse pecado? O que os irmãos acham? Não poder cometer é uma coisa, agora será que nós temos capacidade de cometer? A doutrina da depravação total, o primeiro ponto do nosso tulip, dos 5 pontos do calvinismo, mas da doutrinas da graça, doutrinas escapou, né? Depravação total. O que ela ensina? Ela ensina que cada pessoa, cada um de nós tem em si a capacidade e a tendência total de cometer o maior mal possível. Corrupção total ou depravação total não significa que você é o pior ser humano do mundo. Significa que você está tão corrompido que nós temos dentro de nós a capacidade de sermos o pior ser humano do mundo. Todos nós temos a capacidade de sermos um Stalin, de sermos um Hitler ou alguma coisa que valha. Por que nós não vamos além? Porque Deus refreia, porque Deus segura, porque Deus não permite, porque Deus, como disse ao mar, até aqui tu vais, para frente você não vai, Ele também nos coloca limite e não permite que nós avancemos. E isso é graça. Lembra de Abimeleque? Ah, Senhor, eu não cometi tal mal, eu até desejei a mulher de Abraão, mas você não fez porque eu não permiti. Eu não permiti. Isso significa, meus irmãos, que o crente, em si e por si, ele possui a capacidade de blasfemar contra o Espírito Santo. Contudo, Deus, em sua graça preservadora, que faz o eleito perseverar, Ele impede que o crente cometa tal pecado. Que coisa maravilhosa! Que graça, meus irmãos! Porque ainda que o crente possa cair, e cair feio, muitos de nós temos testemunhos próprios de quedas feias, ele será restaurado, nós fomos restaurados. Para poder ser perdoado, o crente não pode cometer um pecado que não tem perdão, isso é lógico. Apenas os réprobos, aqueles que nunca se arrependerão verdadeiramente do seu pecado, é que podem então cometê-lo. Isso o que deve gerar em nós? Louvor, adoração, depois dependência. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Nós não vamos tão longe porque tu não permite. E por último, temor.
Temor com o que falamos, com o que pensamos, com o que sentimos. Temor. Não medo de Deus, mas temor. Essa é a evidência. Não apenas saber que é impossível cometer este pecado, mas temer cometer. O crente não pode estar preocupado em não cometer o pecado imperdoável. O crente tem que estar preocupado em não pecar, qualquer que seja o pecado. Portanto, não podemos ser frouxos. Um teólogo ele argumentou que esse pecado ele é o resultado de um progresso gradual do pecado comum, do pecado simples. Não é algo que se faz instantaneamente. E aí fica o alerta para aquelas pessoas que vêm na igreja e não são convertidas. Você está vindo à igreja e você acredita que é um cristão, mas de repente você afrouxa um pouquinho, você comete um pecadinho aqui, um pecadinho ali e você relaxa com isso, você não se preocupa mais. Você vai se acostumando com aquilo e você começa a entristecer o Espírito Santo de Deus, como Paulo escreve em Efésios 4. E você não se preocupa com isso. Depois de um tempo, sem haver arrependimento, você começa a se acostumar com o pecado. Você começa então a se afastar da igreja. E eu não digo somente parar de vir aos cultos, mas mesmo vindo aos cultos, você não está na igreja, você não interage com os irmãos, você não ora com os irmãos, você não se envolve e não oferta na igreja, você não quer ter comunhão com a igreja, você não atenta para a palavra de Deus, você participar da ceia ou não participar, tanto faz. Você durante a pregação está pensando em várias outras coisas, tornando-se então resistente ao Espírito Santo, como está registrado em Atos 7, seja pela pregação ou conselhos diretos. A pregação, você já faz assim, aquela palavra dura, chata, isso aí não é bem assim. Ou quando vai um pastor ou outro presbítero, ou outro irmão preocupado com você, dizendo, olha, cuida com isso aqui, você diz, não estou aí para ouvir isso aí. Eu estou tranquilo, cada um no seu quadrado, faz o teu que eu faço o meu, não julgueis. Dessa forma, a sua consciência vai sendo cauterizada, o seu coração vai ficando duro, e então acontece aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, o Espírito Santo é apagado. Você começa a fazer pouco caso daquilo que sabe ser verdade, mas não crê mais. Vigiemos, irmãos, vigiemos. Note o seguinte, Tiago, no capítulo 1, diz o seguinte, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Vigiemos os nossos corações. Vigiemos andando louvando ao Senhor, em dependência ao Senhor, em temor ao Senhor e avançando sempre em graça e santidade. Repito, o crente não deve se preocupar em demasia com a blasfêmia contra o Espírito Santo. O crente deve se preocupar em não pecar, em não querer ofender a Deus de maneira nenhuma. Essa é a nossa verdadeira preocupação. Por quê? Porque a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meu segundo ponto é a advertência sobre o pecado imperdoável, ela inclui argumentos anteriores. Tá? Jesus ele está argumentando aqui contra os fariseus desde o verso 25. E no verso 31, ele inicia dizendo, por esta razão, há, meus irmãos, uma lógica na resposta de Jesus. E essa advertência sobre a blasfêmia, ela não se limita apenas a esse último verso, quem não está comigo, está contra mim. Essa advertência aponta a todo o contexto da resposta de Jesus. Então vamos relembrar alguma coisa que falamos à luz deste verso. Em primeiro lugar, o ataque contra Jesus. Mateus ele está citando, como nós vimos lá no verso, a partir do verso 18, a profecia de Isaías 42, né? 40. E Mateus ele apontava já para o absurdo, completo absurdo, que era atribuir os milagres que Jesus fazia a uma associação com Satanás. Veja, quando os fariseus atacaram a Jesus, eles atacaram o representante de Deus. Verso 18,
o meu servo, o Pai falando, o meu servo a quem eu escolhi. E atacaram também a atuação do Espírito Santo, porque o mesmo verso 18 diz o seguinte: porei sobre ele o meu Espírito. Como vimos, Jesus ele mostrou que era completamente ilógico a acusação que ele agia por meio de Satanás. Primeiro, porque um reino dividido não se mantém, o verso 25. Se Satanás está contra Satanás, o seu reino cai. Em segundo, porque haviam judeus que expulsavam demônios. E se Jesus expulsava pelo poder de Satanás, por quem que os judeus expulsavam? Como não puderam negar os milagres de Jesus, os fariseus então o acusaram de executar pelo poder de Satanás. Essa acusação equivaleu a repudiar Jesus e o Espírito Santo. Eles estavam conscientemente fechando os olhos para a ação do Espírito Santo de Deus, endurecendo os seus próprios corações. Por isso este pecado não tem perdão, porque quem age assim não deseja e não procura mais o perdão. Em segundo, o Espírito por meio de quem Jesus agia, verso 28. A progressão do argumento foi que se o Senhor agia assim pelo poder do Espírito de Deus, então o reino de Deus havia chegado. Um aspecto do ministério do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo. Mateus deixa isso bem claro, apontando para as obras de Jesus realizadas por intermédio do Espírito Santo, como atestando que Jesus era o Messias. João fala de forma semelhante, ele chama os milagres de sinais. Sinais de quê? Sinais de que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o Redentor, o Filho de Deus, o Filho de Davi aguardado. Quando os discípulos de João Batista questionaram se Jesus era o Messias, qual foi a resposta de Jesus? Ele respondeu apontando para as obras que ele havia realizado. E ele realizava essas obras pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Dessa forma, Jesus argumentou que quando alguém nega que as suas obras são feitas pelo Espírito, essa negação, ela representa a rejeição máxima de Jesus. Como consequência, esse alguém exclui a si mesmo da salvação oferecida. Um grande teólogo, ele escreveu o seguinte: o amável Filho do Homem, ele perdoará quando ele for pessoalmente insultado ou ofendido. Mas quando a obra redentora de Deus é considerada maligna, o próprio Jesus é o profeta da inevitabilidade da ira divina. Isso é sério. Terceiro lugar, quem não está com Jesus está contra ele. Nós vimos isso na última mensagem. A neutralidade em relação a Jesus é, na verdade, uma oposição a ele. E esse verso, ele é um elo. Primeiro para advertir sobre o pecado imperdoável e depois para apontar as demais advertências que todas elas apontam para a questão do pecado da língua, da boca, que são conhecer uma árvore pelos seus frutos, a boca falar do que o coração está cheio e prestarmos conta de toda palavra inútil. Olha que sério isso. Aqueles que se confessam neutros, eles não reconhecem o perigo da posição que estão, porque estão desprezando a pessoa da Trindade que poderia regenerá-los, eliminando assim qualquer chance de redenção. Para usar uma ilustração bem tosca, é um cachorro morrendo de fome que morde a mão que tenta alimentar. É a pessoa necessitando da salvação e rejeitando o Espírito Santo que traz a regeneração. Estes, antes de estarem dentro da igreja visível, eles, aliás, deixa eu reformular isso. Nos nossos dias, pessoas desse tipo, que se assemelham aos fariseus da época, apesar de frequentarem os cultos, de talvez serem membros de igreja, de ter a carteirinha de membro nas igrejas que têm isso, eles estão dentro da igreja visível, mas, apesar disso, eles sairão.
E eles sairão para dar testemunho de que nunca foram da igreja, porque se fossem, permaneceriam. João diz, mas para provar que não eram, eles saem. Para provar que o testemunho que eles falavam sobre a salvação deles era falso. Ainda que tenham sido iluminados, ainda que tenham provado do dom celestial, ainda que tenham participado do Espírito Santo e provado da boa palavra de Deus sendo exposta. Esse é o contexto que nós vimos lá, que Hebreus fala, revelando quão perto alguém pode chegar do reino de Deus sem ter sido salvo. Você pode chegar aos portões do paraíso e achar que está dentro, mas talvez não esteja. É um pecado imperdoável alcançar tanto e rejeitar a verdade. Você ir até o portão do destino e chegar lá e se acomodar e dizer, até aqui está bom. Tanto aqueles fariseus quanto os falsos crentes hoje, eles provaram do dom celestial da palavra de Deus, mas ainda assim desprezam o Senhor, tornando-se assim inaceitáveis. Em quarto lugar, por essa razão, traz um alerta então sobre o limite do perdão. Por essa razão, como é pelo Espírito de Deus que Jesus está operando, e esta operação comprova que o reino de Deus havia chegado, e ninguém pode permanecer neutro, indiferente a Jesus, embora Deus mostre uma profunda graça, e embora Deus seja rico em misericórdia e em perdão, há um limite para o perdão divino. Isso é sério. O desenvolvimento dessas controvérsias entre os fariseus e Jesus dá a impressão de que os seus críticos eles estão fazendo um progresso no pecado. Há quem diga, e eu sou bem favorável a essa interpretação, que os próprios fariseus não chegaram a blasfemar contra o Espírito, mas Jesus, por graça, os adverte antes disso, e adverte também todos aqueles que estão dentro da igreja. Essa advertência é uma advertência solene. O progresso nesse pecado, ele apresenta características, como nós já vimos, eu vou repetir, características essas que nós devemos sempre examinar em nós mesmos, para ver se não estamos trilhando um caminho perigoso. Dureza de coração, impenitência, oposição ao Senhor. Jesus, meus irmãos, ele não está limitando o seu poder para expiar algum tipo de pecado. Jamais. Jesus também não está afirmando que haja um pecado tão grande que a cruz e a sua expiação perfeita não possam tratar, curar, limpar. Não é isso que ele está falando. Contudo, os fariseus, eles substituíram, e os falsos crentes substituem o arrependimento pelo endurecimento, a confissão pela conspiração, e assim condenam-se a si mesmos. Há esperança de perdão, meus irmãos, para todo pecador. Contudo, quando alguém se torna tão endurecido ao ponto de desprezar o clamor do Espírito de Deus, essa pessoa, ela estará inevitavelmente perdida. Não há o que fazer. Quinto lugar, sem perdão na presente era e na era que há de vir. Quando alguém chega neste ponto, nesse estado, não reconhece o bem que experimentou pelos meios da graça e não deseja esse bem. E ao mesmo tempo não reconhece a sua maldade, nem a necessidade do arrependimento. Está completamente endurecida. Qual é a ordem do Evangelho, meus irmãos? O Evangelho tem uma ordem. Na realidade, duas. Arrependa-se e creia. E essa pessoa, ela está vivendo sem arrependimento. E sem arrependimento, também não há perdão de pecados. E sem arrependimento, não haverá perdão nem na era presente, nem na que está por vir. Essa sentença, notem o seguinte, ela foi proferida pela única pessoa que tem autoridade na terra para perdoar pecados.
Conforme a gente aprendeu no capítulo 9, verso 6. Jesus é a única pessoa que pode perdoar e é Ele que está dizendo que não haverá perdão. Essa sentença está sendo dita, meus irmãos, pelo próprio Salvador. Então nós devemos prestar a máxima atenção. Notemos o seguinte, nestas palavras aqui, sem perdão na presente era ou na que há de vir, ou qualquer outra variação, né, nesse tempo e no futuro, ou conforme a sua tradução apresentar, esse texto ele não está falando, ventilando qualquer possibilidade de perdão numa vida futura. Tá? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando sobre purgatório. As pessoas que creem que exista um purgatório. O que é o purgatório? É um lugar onde almas seriam purgadas pelo sofrimento como um castigo pelos pecados que não foram devidamente confessados e perdoados enquanto ela estava em vida. Dentro do catolicismo tem uma teoria bem estranha, assim, o batismo é para regeneração, você foi batizado, você automaticamente virou cristão. Tá, mas a pessoa ainda continua pecando depois disso. Então como é que a gente faz? Peraí. A pessoa vai pecando, ela já foi perdoada do pecado original, e então quando ela morre, ela vai para o purgatório para ser purgada desses pecados que foram cometidos em vida. Meus irmãos, há uma regra de interpretação de texto bíblico que afirma que o sentido mais simples normalmente é o mais correto. Não adianta a gente procurar pelo em ovo. Dá uma olhada no que o texto diz. O que o texto está dizendo é aquilo. Assim, essa expressão, ela significa simplesmente que tal pecado jamais será perdoado. Não que há uma possibilidade de perdão no futuro para alguns outros pecados. Entendem isso? Ele condena o pecador à punição futura e eterna. E para refutar a falsa doutrina do purgatório, nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, ela contradiz a Escritura. E, em segundo lugar, ela diminui a eficácia da obra de Jesus Cristo. E eu diria que isso sim é uma blasfêmia. Vejamos algumas escrituras para provar esse ponto. Só para ventilar, para ninguém ficar com dúvida de, talvez exista purgatório. Cristo, ele efetuou uma eterna redenção. Hebreus 9. Porque com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João. Pois aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Calvino, de forma bem jocosa, ele disse o seguinte: deixe aqueles que defendem o purgatório acender o fogo do purgatório com esses materiais frios, se o gelo puder acender uma chama. Terceiro lugar e último, a advertência sobre o pecado imperdoável não pode, irmão, não deve ofuscar o alcance do perdão. Em primeiro lugar, toda espécie de pecado será perdoado. É o que Jesus diz. Como eu falei no início, a cobiça em compreender os mistérios do pecado imperdoável pode tirar o foco da gente daquelas coisas que, além de óbvias no texto, são essenciais e são graciosas. Muitos excessivamente preocupados com esse pecado imperdoável, eles não percebem a extensão do perdão que Jesus Cristo revela, da imensa misericórdia de Deus. Olha o que Jesus diz: todo tipo de pecado será perdoado aos homens. Meus irmãos, que declaração maravilhosa para nós que somos miseráveis pecadores. Que coisa gloriosa! João escreveu o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados.
Veja, se aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, eles não podem ser perdoados, justamente porque não podem se arrepender, Jesus está afirmando que todos aqueles que se arrependerem serão perdoados. Irmãos, todo tipo de pecado, essa frase, essa expressão, ela é abrangente o suficiente para contemplar todo pecador, para contemplar cada um dos senhores, para contemplar todos aqueles que forem me ouvir ainda, para contemplar a mim mesmo. A misericórdia de Deus é um rio que transborda em todos os seus limites, escreveu o puritano Jonathan Edwards. Essa é a misericórdia de Deus. Assassinos, mentirosos, adúlteros, idólatras, ladrões, invejosos, orgulhosos, preguiçosos, impuros, seja qual for o seu pecado, coloque ele diante de Deus, porque todo tipo de pecado, coloque o seu pecado diante de Deus e se arrependa sinceramente e creia na promessa do nosso Senhor. Este pecado será perdoado. Nós não podemos perder o foco dessa graciosa promessa. Quando há confissão e arrependimento, nenhum pecado está além da possibilidade do perdão de Deus. Essa doutrina do livre e completo perdão, ela é a coroa e a glória do Evangelho, escreveu o reverendo Hernandes. Em segundo lugar, toda espécie de blasfêmia será perdoada. O Sproul, R.C. Sproul, saudoso Sproul, ele nos lembra que a blasfêmia é um pecado extremamente comum em nossos dias. Nós, diz ele, vivemos numa cultura que blasfema rotineiramente o nome de Deus. As pessoas usam os nomes de Deus e de Jesus para praguejar. Existem expressões de amaldiçoamento usando o nome de Deus. Blasfêmias são proferidas todos os dias na televisão, em filmes, em livros, em revistas, em sites, em blogs e qualquer outro meio. Nós encontramos certas palavras que ainda são censuradas em transmissões públicas, mas blasfêmias contra Deus são sempre permitidas. Só para ilustrar isso rapidamente, as pessoas podem e xingam Jesus de gay abertamente na internet, e elas não são censuradas por isso. Mas experimente você ousar dizer que Deus criou macho e fêmea, o que além de Bíblia é pura ciência, para ver se você não vai ser censurado, ou como eles dizem hoje, cancelado. Agora, Jesus ele não disse que toda blasfêmia é imperdoável. O que ele disse é que se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, esta será perdoada. Evidentemente que Jesus ele não estava autorizando blasfêmia contra ele ou contra Deus Pai, mas ele estava demonstrando a extensão da graça. Deus, meus irmãos, não leva Deus leva tão a sério a honra do seu nome, a glória do seu nome, que ele escreve no terceiro mandamento o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus leva tão a sério a honra do seu nome, que a primeira petição que Jesus ensinou a orar no Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Ainda assim, meus irmãos, ainda assim todo tipo de pecado e de blasfêmia serão perdoados aos homens. Notem a graça. A diferença entre a blasfêmia contra Jesus e contra o Espírito não é que Jesus, o Filho do Homem, seja menos importante que o Espírito Santo. Qual é a diferença então? A simplicidade que Jesus veio. Ela poderia escandalizar um judeu sincero que estava dominado por preconceitos religiosos. Essa pessoa poderia desconfiar e podia tratar Jesus de uma forma blasfema, por ignorância. Essa ignorância, essa blasfêmia contra o Filho do Homem, ela é a rejeição da verdade do Evangelho. Mas a rejeição da verdade do Evangelho
pode haver arrependimento para ela e há perdão para isso. A maioria de nós experimentou isso. Quem de nós aqui não rejeitou a verdade do Evangelho por muito e muito tempo? Agora, a blasfêmia contra o Espírito, ela é a rejeição dessa mesma verdade do Evangelho, mas com a plena consciência de que é exatamente isso que o indivíduo está fazendo. Ela é consciente, ela é intencional, ela é feita por aquele que foi iluminado, por aquele que conhece o suficiente. Ela não é feita por ignorância. Nós lemos na liturgia, Paulo, ele blasfemou por ignorância antes da sua conversão, mas depois ele pôde testemunhar o seguinte: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Alguém que blasfema contra o Espírito Santo jamais se reconhecerá como pecador, muito menos como o principal pecador. Continua Paulo: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, para nosso exemplo. Que glorioso! Jesus afirmou que há perdão para tudo aquilo que é dito por ignorância. Se esse foi o seu caso, se você já falou algumas coisas contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Deus Pai ou Deus Filho, arrependa-se e creia em Cristo e no perdão que é oferecido. E, meu irmão, não permita que Satanás lhe engane. Nós vimos nas últimas ministrações várias estratégias de Satanás. Não permita que ele te engane, tirando a sua esperança, dizendo que você falou demais, que você passou do ponto. Não, deposita a tua esperança em Cristo. E se você deposita a sua esperança em Cristo, é um sinal que você jamais pecou contra o Espírito. Em terceiro lugar, mas. Há um mas. Há um mas no meio do caminho. No meio do caminho, há um mas. A impossibilidade do perdão. Irmãos, Deus efetua a salvação por meio do Espírito. E a rejeição consciente dele é necessariamente a rejeição da própria salvação. Veja, ninguém vai desejar ser salvo e vai ter que ir para o inferno porque, aquele dia eu blasfemei contra o Espírito. Não, jamais. Quem blasfemou contra o Espírito não quer, não se interessa por arrependimento ou por salvação. Esse é o esforço final e definitivo de uma pessoa envenenada pelo pecado, em jogar para longe de si o único antídoto que poderia salvar a sua vida do veneno do pecado. É destruir a ponte, é rejeitar a única possibilidade de perdão. E, meus irmãos, assim como o bom perfume de Cristo é cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, é também cheiro de morte para aqueles que se perdem. Assim, o Bispo Raio nos ensina o seguinte: a mesma chama que amolece a cera, ela endurece o barro. Esta é uma doutrina que recebe uma terrível confirmação na história de pessoas que terminaram seus dias de maneira realmente desesperada, quando há uma combinação de claro conhecimento da verdade e deliberada rejeição de Cristo. Quando há iluminação na mente e ódio à verdade no coração. Irmãos, o crente verdadeiro, ele teme cometer este pecado. Mas reafirmo, o crente verdadeiro, ele teme cometer qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo. Ele não coloca a mão no bolso, maroto, e diz, pecado imperdoável eu não posso cometer, então os outros têm graça suficiente, eu posso viver. Não. O sinal que você é um crente verdadeiro é não só temer cometer esse pecado, mas temer
cometer qualquer tipo de afronta a Deus. Já o crente falso, ele é irreverente. Mesmo conhecendo o poder de Deus e a veracidade de Jesus Cristo, ele rejeita aquilo que ele não tem como contradizer. Ele rejeita a verdade. Ele vive diante do Salvador como se não precisasse ser salvo. Ele vive diante do Senhor como se ele fosse Senhor de si. Concluindo, Jesus, ele apresentou-se como um homem comum, diferente daquela expectativa de um Messias poderoso, militar, e foi rejeitado. Certo teólogo, ele diz o seguinte: ao rejeitarem João Batista, os líderes estavam rejeitando o Pai que o enviou. Ao rejeitarem Jesus, eles estavam rejeitando o Filho. Mas ao rejeitarem o ministério dos apóstolos, e o ministério dos apóstolos perdura até hoje com a pregação da palavra, essas pessoas estão rejeitando o Espírito Santo. E essa é uma rejeição final, porque o Espírito é a última testemunha e tal rejeição não pode ser perdoada. Essa rejeição, ela pode ser feita por alguém que participa do testemunho do Espírito, quando a palavra de Deus é exposta, conforme nós vimos em Hebreus 6. Quando uma pessoa é exposta aos meios de graça, quando uma pessoa enganada consegue ainda participar dos sacramentos, mas se mantém endurecido e vai ficando cada vez mais endurecida. Portanto, cuidemos. Devemos cuidar também como nós manejamos esse assunto. Esse assunto é muito solene, esse assunto é terra santa e nós devemos descalçar os nossos pés. Para algumas pessoas parece que é fácil, é simples acusar outras de terem blasfemado contra o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, deve ser evitado. Isso é temerário. Nós devemos evitar tal julgamento. Nós não fomos comissionados a decidir quem cometeu ou não esse pecado. Nós devemos deixar este julgamento e essa decisão com Deus, porque é prerrogativa de Deus, não nossa. Nós devemos também evitar o desespero. Às vezes nós pensamos ou falamos alguma coisa ou andamos com um peso desnecessário nas nossas costas. Será que eu cometi tal coisa? Muitos crentes ficam constantemente preocupados em ter cometido tal pecado. Agora, aquele que comete esse pecado, ele jamais se arrepende. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo trazer tristeza e arrependimento pelo pecado. Sendo assim, o temor de ter cometido ou de cometer esse pecado é uma evidência que você jamais cometeu. Então descanse no Senhor, descanse em Jesus Cristo, seu Salvador. Por fim, nós devemos evitar também a frouxidão e a falta de seriedade e temor sobre um assunto tão sério. Quando eu digo para vocês, o crente não pode cometer o pecado imperdoável, não significa que nós possamos viver frouxamente. Como nós vimos, os pecados da fala, eles iniciam no coração, e aquele que se endurece lentamente por meio de afastamento do Senhor e do Evangelho. Aqueles com a consciência pesada, escutem o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se você sente que precisa perdão, peça. Peça. Porque o seu arrependimento é uma testemunha de que você pode alcançar esse perdão. O Senhor jamais vai rejeitar um coração contrito. Um coração que foi levado aos pés do Senhor pelo próprio Espírito Santo, convencido do pecado. O seu arrependimento é uma testemunha. Esse ensino não é para nos tornar orgulhosos, irmãos. Este ensino é para nos tornar dependentes, vigilantes e esperançosos. Note, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vigiemos, mas também tenhamos esperança. Meus filhinhos, diz João, meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E essas coisas nos são ensinadas para que nós não pequemos. Mas se alguém pecar, nós temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Assim, meus irmãos, examinemos a nossa curiosidade. Nós devemos examinar a nossa curiosidade. Nós queremos saber sobre este pecado por qual razão? Para não cometê-lo? Por medo de ter cometido ou de vir a cometê-lo? Para vivermos para a glória de Deus? Ou nós temos curiosidade sobre esse assunto simplesmente para julgar os outros? Para saber quem pecou ou não contra o Espírito Santo? Ou simplesmente por curiosidade? Somente aquele que não é ignorante, sobre os assuntos de Deus, ele pode blasfemar contra o Espírito. E isso é um trágico uso do conhecimento. Novamente eu vou citar o Bispo Raio. Que tomemos cuidado de não negligenciarmos as oportunidades para desenvolver o conhecimento que nós já temos. Temos luz? Então vivamos de acordo com essa luz. Conhecemos a verdade? Então andemos na verdade. E essa, diz ele, é a melhor salvaguarda contra o pecado imperdoável. Que nós possamos então, irmãos, vigiar, dependendo do Espírito Santo, para nos guardar daquilo que Deus odeia. Coloquemos as nossas mãos em nossas bocas, mas antes disso, não somente isso, mortifiquemos dentro dos nossos corações qualquer ressentimento para com Deus, qualquer incredulidade. O Pai castigou Jesus para salvar o seu povo, para nos salvar. O Pai esmagou o seu Filho para destruir o pecado, o nosso pecado que estava nele. E nele, em Cristo Jesus, nós encontramos perdão. Agora, imagina o que Deus fará com aqueles que desprezam, que zombam, que não enxergam em si razão para arrependimento e que são culpados de tal blasfêmia, rejeitando o seu amor, rejeitando a sua oferta de graça, rejeitando a iluminação que é aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por Tua santa palavra e obrigado pela advertência solene que chega até nós pelo Teu Evangelho. A Tua palavra é completa, Senhor. Ela é maravilhosa. Ela nos adverte contra tão hediondo crime para que nós não o cometamos. Ela nos alerta, mas também nos traz descanso, conforto, sabendo que Tu nos previne e nos protege de fazermos tal afronta. Essa palavra nos traz grande regozijo, porque nos mostra o quão extenso é a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia que perdoa toda espécie de pecado e blasfêmia. E diante dessas coisas, Senhor, sabendo que se como crentes não podemos pecar contra o Espírito, nós pedimos encarecidamente a Ti, para que nós vigiemos os nossos lábios, os nossos corações contra qualquer tipo de pecado. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela dependência que nos traz segurança. Obrigado, Senhor, pela advertência, e que o Teu Santo Espírito possa queimar essa palavra em nossos corações para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém.